chega de tagarelice e não se esbaforize. Não digo nenhuma idiotice. Abelho disse, bisbilhotice. A história que vem aí foi o livro que disse. O aniversário de Malazarte, história de Pedro Malazarte. Como vocês sabem, Pedro Malazarte é um rapaz muito malandro que sempre prega peças nas pessoas. Nesse episódio, iremos descobrir como foi que Pedro enganou seu primo rico. A história aconteceu mais ou menos assim. Era aniversário de Pedro Malazarte e ele adorava uma festa, mas como de costume, estava sem um tostão no bolso. Só que ele queria muito comemorar seu aniversário com uma festança enorme. Resolveu então visitar o primo que tinha muito dinheiro e que morava no outro lado da cidade, pois certamente o parente iria oferecer alguma coisa que poderia contribuir para a festa. E mesmo achando que receberia um grande não como resposta, afinal, seu primo era um pouco pão duro. Malazarte foi então até a fazenda do primo. Chegando lá, foi logo entrando. "Ô de casa!" gritou Malazarte batendo palmas. O primo o recebeu bastante desconfiado, pois sabia do histórico de Pedro em enrolar as pessoas. Mas como era seu aniversário, o primo rico o recepcionou com muitos abraços e sorrisos. Afinal, estava economizando a viagem que teria de fazer até a casa do aniversariante. Entraram e o primo foi logo oferecendo. "Ô primo Pedro, tenho aqui uma broa que se assou, tá fresquinha. É tanta que vai durar a semana inteira." "Broa de milho, primo?" "É sim, quer um pedaço?" "Não, primo", agradeceu Malazarte humildemente. "Basta um cafezinho." "Mas é seu aniversário, Pedro, e eu reconheço que sou um pão duro, mas um pouco de cortesia ao primo não faz mal algum. Se quiser, é só pedir." Malazarte novamente agradeceu, porém continuou só com um café. Continuaram proseando e em meio à prosa o primo lhe disse: "Olha, Pedro, ontem mandei matar aquele leitão capado que eu vinha engordando. Temos uma porção de torresmo e toucinho frescos que mandei preparar. Quer um pouco? Pois tenho bastante." "Não me diga isso. Tem muito mesmo?" "É o que lhe digo. Tem para dar e vender. Quer um pouco?" "Não, primo, pode deixar. Basta um cafezinho", disse de novo Malazarte humildemente. Que seja dito, mas quando quiser é só pedir." Continuaram proseando mais e mais, até que o primo fez uma nova oferta. "Pedro, faz tempo que guardo umas garrafas de cachaça. Vamos tomar uns goles para comemorar?" "E é da boa?" "É da melhor." "Não, primo, para mim basta um cafezinho." "Não se faça de humilde, você está em casa. Quando ficar com vontade, é só pedir." E assim, o primo rico, querendo agradar o visitante aniversariante e ao mesmo tempo percebendo que Malazarte não estava querendo lhe dar despesa, foi oferecendo um pouco de cada coisa que tinha na despensa de sua fazenda. Malazarte ouvia e recusava, sempre se contentando apenas com um cafezinho. A tarde passava arrastada e o primo rico já estava convencido de que não havia nada demais com a visita inesperada. Talvez Malazarte não fosse mais trapaceiro como antes. Os dois se divertiram, lembrando fatos da infância e de como brincavam e como adoravam as festas de São João na roça. Malazarte recordou uma festa que ele participou na casa do primo rico, naquela mesma fazenda que ele ainda morava. "Cê lembra, primo? Foi a melhor festa de toda a minha vida. A gente puxou aquela mesa grande ali para o canto da parede, exatamente assim." E entusiasmados na conversa, empurraram a mesa para um canto, deixando um espaço enorme no centro da sala. "Me lembro também das músicas que tocava. Ai, que saudade."
Então, o primo, mergulhado em nostalgia, pegou uma sanfona empoeirada e começou a tocar e cantar. Pedro, então, começou a dançar e logo os dois gargalhavam e se divertiam, igual quando eram duas crianças. E no meio da algazarra, ouviram uma tímida batida na porta. Pedro foi correndo abrir e fez convite para uma pessoa entrar. No meio da animação, o primo deixou a visita inesperada entrar, mas quando percebeu, havia uma verdadeira multidão de desconhecidos entrando pela porteira de sua fazenda. O primeiro visitante foi logo falando: Olha, desculpa chegar sem avisar, mas ficamos sabendo que Pedro Malas Artes estava por aqui e passamos somente para lhe dar parabéns. Desconfiado, mas sem ter como recusar, o primo convidou a todos para entrar, mas foi logo avisando: Meus amigos, gostaria de lhes oferecer alguma coisa, mas estou sem nada na minha despensa. Malas Artes interrompeu o primo e disse: Ora, primo, sabe aquelas delícias de fazenda que você me ofereceu a tarde toda? Aquela broa que era tanta que durava a semana toda, aquele torresmo e aquele toucinho fresquinhos, aquela cachaça da boa. Então, agora eu aceito um pouquinho. O primo rico ficou aturdido, teve tonturas e parecia até que estava para dar a alma a Deus. Mas sem saber como recusar, acabou bancando toda a festança, que foi muito melhor do que as festas de infância dos dois primos. E foi assim que Pedro Malas Artes teve a sua tão sonhada festança de aniversário. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para outra começar.